Então, galera, vamos falar um pouquinho agora do período entre guerras, né? O período que vai se estabelecer entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. A gente tem que entender, como a gente já deve ter falado em sala de aula aí para vocês, que o processo que levou à Primeira Guerra Mundial é um processo que tem início no século XIX com o neocolonialismo, com a construção das hegemonias europeias no processo de dominação da África e da Ásia. A consequência disso foi um conflito mundial de proporções nunca antes vistas, que foi a Primeira Guerra Mundial, mas um conflito que, ao contrário do que se imaginava, não foi um conflito que resolveu os problemas entre os Estados europeus. Na verdade, ao final da Primeira Guerra Mundial, como a gente viu, os problemas, o revanchismo e o sentimento nacionalista entre os Estados europeus havia se multiplicado, ao invés de ter sido diminuído. Muito em consequência das estruturas de paz que foram criadas, como o Tratado de Versalhes, que tinha muito mais a ideia de punir do que de trazer realmente uma estabilidade e uma paz para o continente. O fato é que durante então o período entre guerras, essa década de 20 e a década de 30, vai se estabelecer na Europa e no mundo um contexto bastante interessante de estrutura política, social e econômica. A gente vai perceber, por exemplo, os Estados Unidos, no quesito econômico, se tornando a maior potência econômica. Pela primeira vez em muito tempo, o eixo econômico deixa a Europa para se estabelecer num outro continente, agora na América, se tornando então os Estados Unidos a maior potência econômica e a grande fornecedora de produtos industrializados para o mundo, porque a Europa estava devastada pela guerra. Como consequência dessa devastação, a Europa se torna dependente da economia americana, mas também dentro da Europa surgem algumas contestações ao modelo social que se estabeleceu depois da guerra. Em países como a Alemanha e Itália, a centralização do poder por estados, por estruturas de governo que foram impostas à sociedade, não conseguiram se alicerçar. E rapidamente surgiram grupos políticos radicais que criticavam esse modelo de Estado e que diziam que através do nacionalismo poderiam construir um ideal de nação muito melhor. Surge aí o que a gente vai chamar de nacionalismo totalitário ou totalitarismo, que vão ser os regimes de extrema-direita ou extrema-esquerda, que vão surgir em diferentes países da Europa, mas que têm todos uma característica muito comum: a necessidade de cooptar, de ganhar o apoio popular através de políticas nacionalistas, de promoção da ideia de que a nação deve ser um Estado forte para conseguir se desenvolver, e através também de políticas que às vezes são xenófobas, que às vezes são extremamente desumanas, como por exemplo o antissemitismo que os nazistas pregam na Alemanha. Se tu pegar essa dependência que os europeus têm com os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos se tornam a maior potência, e se tu pegar a construção de regimes totalitários na Europa, tu vai ter uma clara noção de que, na verdade, a Europa desse período entre guerras é uma Europa desestruturada política e socialmente. E por isso ali surgem diversas divergências entre estados que vão ser causas da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, os estados totalitários como a Alemanha, Itália, a própria União Soviética, eles têm políticas antagônicas entre si, e principalmente políticas de expansão. Quando estados antagônicos têm políticas expansionistas que se chocam, isso é um claro motivo para que rapidamente a política e a diplomacia se deteriorem e a gente tenha um novo contexto de guerra. O que acontece durante a década de 20 e 30 dentro da Europa vai ser responsável pelo nosso entendimento de por que em 1939 estoura uma guerra ainda maior que a primeira, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Mas isso a gente vai trabalhar em sala de aula. Beijo para vocês.